Essa aula eu julgo que é a base para quem quer realmente rentabilizar dinheiro, quer ter patrimônio, quer construir algo para o futuro e não precisa ser tão longe. A partir de hoje você já começa a construir algo para você pelos próximos anos da sua vida. Essa aula eu começo agora nessa aula a discutir com você e passar conceitos importantíssimos para qualquer um, mesmo que você não tenha a vontade já de ser um trader, de operar a bolsa de valores todo dia. Talvez você queira agora só investir. Sem educação financeira, a gente não consegue construir tudo isso, não tem como, sem a gente ter o básico de como a gente poupa, que técnicas que a gente utiliza para conseguir poupar de maneira às vezes até forçada, independente, lógico, da situação, a gente tentar criar maneiras de começar a poupar, de se reeducar financeiramente para poder atingir o objetivo. É importante para todo mundo, seja você um funcionário, seja você um empresário, seja você ainda buscando uma colocação de trabalho, não importa, esses conceitos que a gente vai falar nessa série de aulas de educação financeira aqui no ano vão fazer bastante diferença. Falar um pouco do que é a educação financeira. A educação financeira é um tipo de educação que é voltada para a nossa vida prática, de muita importância para que a gente possa gerir com mais eficiência os nossos recursos financeiros. A educação financeira dá para a gente a possibilidade de tomar decisões mais conscientes sobre o nosso consumo, tomar decisões de investimento e possibilita a criação de um planejamento financeiro para que nos guie no dia a dia e na direção das nossas realizações pessoais e aquisições de bens, para que a gente possa comprar bens, serviços e tudo o que a gente queira. As pessoas que foram instruídas financeiramente, seja na escola, ou seja com os pais ou em algum outro lugar, elas são mais capazes de estruturar de uma forma viável os planos e as metas para a vida. São pessoas mais competentes na gestão dos recursos. Através de uma boa gestão de recursos financeiros, é possível a gente fazer várias coisas. Que tipo de coisas que a gente pode fazer conseguindo ter uma boa gestão financeira, ser educado financeiramente? A gente pode fazer um planejamento para comprar um bem, uma casa, ou uma casa na praia, ou qualquer sonho grande que você tenha. Bens que não são tão caros, como um carro. Devo ou não ter um carro? Vale a pena ter um carro ou ter um carro por assinatura? Ou vale a pena não ter carro? Qual é a sua realidade? O que a sua realidade pede para que você tenha uma vida feliz? Muitas vezes a felicidade ela não está necessariamente no carro ou na casa. Talvez a felicidade esteja em você poder trabalhar menos. E trabalhar menos seja mais importante para você hoje do que talvez um carro ou um modelo melhor. As escolhas das coisas que a gente pode fazer com uma boa educação financeira são infinitas. Isso que é importante a gente entender e vamos discutir isso ao longo dessas próximas 4 aulas. Eu quero falar agora um pouco com você da importância de bons hábitos financeiros. Os bons hábitos financeiros são o que permite que a gente tenha um planejamento financeiro equilibrado ao longo da vida. Quando a gente cria hábito financeiro, a gente acaba fazendo o que é certo sem esforço. Mas a criação desse hábito depende de disciplina. Uma vida financeira saudável ela é resultado de bons hábitos. Hábitos são resultados dos processos que a gente adota no dia a dia. E é muito importante que a gente tenha foco nesse processo e não tanto no resultado, porque o processo se torna hábito. E com o hábito, o resultado vem. Mostrando nesse gráfico que tem 3 fases, né? A primeira fase é o que a gente chama de processo. O processo é a realização contínua de algo, de uma atividade. A segunda parte é o hábito, é a maneira usual de se fazer algo. E aí vem a terceira parte, que é o resultado. O resultado é tudo que a gente consegue seguindo as 2 primeiras partes. E isso forma a construção desse resultado. A construção do resultado, ela vem de hábitos, ela vem de processo. Assim a gente cria resultado em tudo. Muito além, o mercado financeiro ele traz ótimos resultados para quem consegue ter disciplina, consistência, criar um processo
e buscar esses resultados. Quero falar um pouquinho mais de exemplos de objetivos financeiros que você pode ter. A maioria das pessoas possui um pouco de dificuldade em fazer um planejamento financeiro pessoal, seja porque não tem as ferramentas e as informações necessárias, ou porque não enxerga os benefícios e entende como um assunto desinteressante. Por isso, associar o planejamento financeiro a objetivos traz mais motivação. Afinal de contas, o porquê que a gente está fazendo aquilo. Objetivos de consumo servem como um fator importante para que a pessoa adote boas práticas financeiras. Objetivos financeiros podem ir desde investimentos em educação e desenvolvimento pessoal, como a compra de um imóvel, como eu mencionei, ou um simples aparelho eletrônico. Qual é o seu objetivo? Quais são eles? Os de curto, de médio e de longo prazo. A educação financeira ela te ajuda com eficiência a construir tudo isso.